com uma frase, vou te dar uma frase só, e com essa frase você vai aprender a fazer vários tipos de perguntas, tá? Como que seria isso? Vamos lá. Pergunta é o seguinte, então assim, alguma coisa que você faz. Se eu tô te perguntando, eu vou te perguntar assim, o que você faz, como você faz. Então você percebe que o você faz, ele não muda. O que muda aí é o como, é o que, quando você faz. Ou então eu posso perguntar assim, olha, como você fez, como você vai fazer. Ou seja, você percebe que eu estou perguntando, o verbo que eu estou usando aí é fazer, né, o tempo todo. Como você faz, como você fez, como você vai fazer, como você faria. Tipo isso. Por que você faz, por que você fez. Então, como que eu formulo essa pergunta em inglês? De uma forma assim, super fácil, super simples de você entender, tá? Ó, então, vamos lá. Como que a gente formula essa frase? Com uma frase, você consegue formular qualquer coisa que você quiser. Por exemplo, como que você corre? Como que você come? Como que você dorme? Como que você faz qualquer coisa? Entendeu? Então, você simplesmente precisa saber o que? Existe uma estrutura por trás disso. A estrutura é o quê? Primeiro tem a pessoa, você, no caso é você, né, da nossa pergunta. Eu vou imaginar que essa pessoa é um sujeito qualquer. Quem é esse sujeito aí? Então pode ser eu, pode ser você, pode ser ela, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser o cachorro, pode ser a casa. É um sujeito, é alguma coisa ou uma pessoa, ou um bichinho, tanto faz. Tem um sujeito e esse sujeito faz alguma coisa. E a gente vai perguntar para o sujeito que coisa que é essa que ele faz, como que ele faz, por que ele faz. Você observa que a palavrinha que está mudando aí o tempo todo é a palavrinha de pergunta. Como, quando, por quê, onde. Então é essa palavrinha de pergunta que muda na frase. A frase permanece a mesma. Vamos lá, por que você faz, quando você faz, onde você faz. Então você percebe que o você faz não muda. Se mudar, muda tipo assim, para o passado ou para o futuro. Ou, por exemplo, como você faria, né? Um tempo que não é passado, não é futuro, mas também você não precisa ficar preocupando em ficar decorando esses nomes gramaticais, porque isso não te ajuda a falar, tá? Nome gramatical vai confundir sua cabeça pra valer. Então, evita de ficar gravando um nome gramatical para você, porque isso não vai te ajudar a falar. Se você quer falar inglês, quanto menos nome gramatical você souber, melhor para você. Tá, vamos lá agora, tá? Agora eu vou te ensinar assim um macete para facilitar a sua vida para sempre mesmo. Então, vamos começar, vai ser uma fórmula, tá? Um macetezinho. Vamos aqui, ó. Existia uma frase nos anos 60, 70 que era assim, olha, paz e amor, bicho. Aí, ó, a Emily chegou aqui, ó. Pra quem conhece ela, o Instagram é dela, tá? Eu tô aqui de intrusa. Invadiu meu Instagram, gente, que absurdo. Seguinte, gente, paz e amor, bicho. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido essa frase alguma vez na vida. Você já ouviu essa frase? Paz e amor, bicho. Beleza, então o macete que eu vou passar aqui é o seguinte. A gente vai trocar o bicho por uma gíria mais moderna, que vai ser o quê? Véi, tá? Paz e amor, velho. Então nós vamos tirar o amor, vamos ficar assim, ó, só paz, velho. Por que eu tô fazendo isso? Porque aí você vai pegar o P, o A, o Z e o V. Paz. 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 Paz, velho. Tipo assim, só pra você entender que é uma fórmula, são as iniciais do que você vai usar para fazer a pergunta. Então, tipo assim, você usando essa estruturazinha, você não vai esquecer nunca mais o que você tem que fazer. Legal, essa estrutura é a estrutura em inglês. Em inglês, mas a pergunta em inglês. Em português, a gente só não vai ter o A, porque o A, ele é uma coisa que não existe em português, que é o auxiliar. Qual A? Tá, do paz. Então paz. Tá? Então vamos lá. O A, o que é o A? É um auxiliar. Em português seria pergunta, a palavrinha de pergunta, tipo, onde? Quando? O que? Como? Por quê? Esse é o P do paz, tá? O A em português não existe. Então, só para você entender do que eu tô falando. O Z, aí a gente vai trocar por S,
porque é só pelo som. A gente está indo aqui pelo som. O S seria o sujeito. Lembra que eu falei do sujeito? Quem é o sujeito da história? Quem é o sujeito que está fazendo alguma coisa? Para quem que é o sujeito que eu estou perguntando alguma coisa para ele? Então, tipo assim, no português, por exemplo, onde você foi? Onde é a palavra de pergunta, você é o sujeito e foi é o verbo. Então, tipo assim, onde você foi, onde você faz, tá? O V é o véi do verbo. Gente, palavrinha de pergunta. Como, quando, porquê, onde. Ah, o P de pergunta. Palavrinha de pergunta. Ah, que talvez poderia ser aquelas WH questions. Em inglês elas são chamadas de WH questions. Daqui a pouquinho nós vamos passar para o inglês. Por enquanto eu só estou explicando em português para você entender a estrutura da coisa. Por quê? Tipo assim, se você entender a estrutura da coisa na sua língua, para você entender na outra língua é muito mais fácil. E aí a gente trabalha nas diferenças agora. Qual que é a diferença do português para o inglês? Qual que é a diferença que tem entre as duas línguas? Aí pronto, cai, sabe? Tipo assim, aquelas escamas dos seus olhos que te impediam de ver e de entender, que você ficava desesperado e apavorado. Então você vai entender de uma forma super mais tranquilo, fácil. né? Aí beleza, vamos recapitular. P de pergunta. P de palavrinha de pergunta. O A a gente vai pular porque ele é da estrutura do inglês. Primeiro nós vamos explicar em português. Entendi, você tá fazendo em português em português primeiro. Então, P de pergunta. O A gente pula por enquanto. Porque o inglês é mais chique, eles têm mais que a gente. Olha que absurdo. Vamos protestar. O V, não vamos protestar não, vamos ficar bilíngue. Vamos saber os dois. Melhor, né? Melhor. Então, o V do verbo. O sujeito e o V do véi, né? Paz, véi. É o V de véi. Pra quem tá chegando agora aí, então vamos explicar. Paz, véi, é uma fórmula, um macete para aprender a fazer perguntas em inglês. Pra lembrar da estrutura da frase em inglês. Tipo assim, são as iniciais. Tipo assim, P-A-S-V. Paz, véi. Paz, véi. Então fica na paz, fica de boa e aprende, seja feliz. No inglês vai ser o seguinte. A estrutura é a mesma, só que a gente vai incluir um A, que seria o auxiliar. Que no português não tem. Então, essa é a diferença entre o português e o inglês, é o verbo auxiliar. Isso. Entendeu? Não tem, no português não adianta, a gente não tem esse verbo auxiliar. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser perguntar assim, o que você faz? Então, a palavrinha de pergunta para o que é what. What? Se eu fosse perguntar sem o auxiliar, eu ia falar assim, com a mesma estrutura do português ficava what you do. Tá? Então você vê que falta alguma coisa, tem um buraco. Para quem já sabe, para quem já é fluente, isso é até engraçado, a gente. What you do. Então, porque tipo assim, porque what you do dá um outro sentido, é uma frase que você tá querendo perguntar uma outra coisa. Então, tipo assim, se você quiser perguntar o que você está fazendo, fica faltando alguma coisa. Se você falar what you do, você tá tipo perguntando pra pessoa, tipo assim, o que você faz na sua vida, tipo, o que você trabalha, se você estuda, what you do. Agora, se você quiser perguntar o que você tá fazendo, falta alguma coisa. Mas não é bem isso que eu tava falando, não. Eu vou falar de o que você tá fazendo daqui a pouco. Então eu tô mas passando assim, na sua frente. Não tem problema não. Tem problema, vocês guardam isso aí, tá, gente? O que você tá fazendo? Daqui a pouco eu vou explicar isso também. Então vamos lá. O detalhe, a primeira diferença entre o inglês e o português é isso que eu falei, é o a palavrinha que vem depois da palavra de pergunta. Então seria what do you do. Isso eu tô falando, o que eu tô fazendo agora, no sentido assim, não o que eu tô fazendo, mas eu tô falando no presente. Por exemplo, o que você faz? A pergunta é essa, sem preocupar com mais nada. Se você fizer uma tradução, tipo assim, como é que fala? Equivalente, trazer uma tradução equivalente. Você não deve traduzir ao pé da letra, tá? Esquece essas traduções assim de palavra por palavra. Pega a frase inteira e traduz a frase inteira. Por exemplo, o que você faz? Como você fala isso em inglês? Porque para comunicar você vai precisar da frase inteira. Então, como você vai perguntar isso para alguém? O que você faz? O do you do. Eu preciso do do aí, entendeu? Você percebe que tem dois dos? O segundo do significa faz. O primeiro do, que é o auxiliar, ele não significa faz. Ele significa o quê?
um auxiliar para o presente. Entendeu? Então, what do you do? Agora, se eu quiser fazer a mesma pergunta no passado, em português, o verbo, né, que é o faça, ele vai para o passado. O que você fez? Em inglês, a diferença principal do inglês aí vai ser o quê? Eu vou usar a mesma estrutura da frase, o verbo não vai para o passado. O auxiliar é que vai mudar. Então, o do you do, o did you do. Então, você percebe que no passado, o verbo lá do final, que seria o vai, ele fica igual. Em português, não. O que você fez? Em inglês, what did you do? Aí é o auxiliar. Então, no presente, o auxiliar é do. E no passado, o auxiliar é did. E o verbo principal, que seria fazer, ele continua do. No futuro, é a mesma coisa. What will you do? What will you do? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Tá? Então, é simplesmente isso. Não tem mistério nenhum. Quem quiser isso tudo escrito, pode escreve aí pra gente, que a gente dá um jeito de fazer um post com tudo isso escrito. Porque às vezes só de falar você não consegue entender muito bem do que a gente está falando. Tá? Mas vamos lá, vamos voltar. Paz, véi. Palavra de pergunta, auxiliar, sujeito e verbo principal na sua forma primitiva. O que seria a forma primitiva? Do. Então é só isso. Você vai usar, por exemplo, fazer, você fala do. Se você quiser falar comer, você fala eat. Se você quiser falar correr, você fala run. Então vamos lá, vamos formular essas 3 frases aqui. No presente, no passado e no futuro. Tá bom? Vamos lá. O que você faz? Emily, what do you do? Ok? Agora sim. Agora eu vou falar o que você fez. Emily, fala. Ok. O que você fez? What did you do? What did you do? Agora no futuro, o que você vai fazer? What will you do? Deu pra entender? Agora vamos falar do verbo comer. Emily, o que você come? Nada. What do you eat? What do you eat? O que você comeu? What did you eat? Yes. E o que você vai comer? What will you eat? Percebe? A frase fica idêntica, você só muda o azinho do auxiliar. Essa é a principal diferença entre o inglês. O verbo principal nunca muda, ele fica do, eat, run, work, seja lá o que for. Entendeu? E o primeiro verbo, que é o auxiliar, ele fica... ele muda. Pro presente você usa do, pro passado você usa did e pro futuro você usa will. Will. Isso. Fácil de lembrar. Fica fácil de lembrar. Vamos lá. Então, quem tá aqui comigo desde o começo é paz, véi. Palavra de pergunta. A de auxiliar. A de auxiliar. S de sujeito e V de verbo, tá? Vamos lá. Agora, gente, eu falei pra vocês presente, passado e futuro. Isso fica super fácil pra você entender. O que eu fiz no passado, o que eu faço agora, o que eu vou fazer depois. Só que existem algumas outras variações que, tipo assim, não preocupa com o nome gramatical, porque o nome gramatical não te ajuda a falar. Eu vou te falar assim, olha, o que você faria? Aí você já entende o que é. Você já sabe que tá no futuro. Você sabe que não é um tempo. Você sabe. Tipo assim, como que eu traduzo isso? Só isso. Pois é, o negócio é mais seguinte. fácil você entender. O que você faria? Exato. Você não precisa saber, por exemplo, eu tô usando aqui o present perfect, não, é o past tense, não, é o qualquer... Tipo assim, você simplesmente vai falar. Igual em português, você não fica pensando no tempo verbal que você aprendeu na escola, que você fez a prova de português lá, você simplesmente Em qual tempo fala. verbal nós estamos conversando aqui em português? Nossa, se a gente fosse parar pra pensar em todas as estruturas que nós estamos Aí usando ficava... aqui, a conversa não saía. E em inglês também é assim. Então, para com essa neura, com essa paranoia de ficar sabendo o nome gramatical e vamos focar aqui, ó, o que você faria, tá? Isso. Então, como que eu falo isso em inglês? A estrutura é a mesma. What, só que aí eu não vou usar nem o do, nem o did e nem o will. Eu vou usar would.
What would you do? What would you do? What would you do? Entendeu? What would you do? Ok? O que você faria? O que você devia fazer? What should you do? Percebe que muda o auxiliar? E também tem um outro que é cool. Esses aí, eles... Eu recomendo que você aprenda should, could e would separadamente. Tipo assim, você pega... Vamos supor, eu vou aprender essas três aí. Que também são... Que seria pra... Elas vão entrar no lugar do auxiliar lá. Isso, independente do que elas são ou deixam de ser. Esse troço aí que eu esqueci o nome. Tem nome, mas eu não vou falar pra não confundir a cabeça de vocês. Não precisa disso. E o que eu tava falando é tipo assim, aprende um de cada vez. Um de cada vez. Porque senão é perigoso você confundir eles. Porque eles são parecidos. Ó, would, could, should. Eles são muito parecidos. Aí você fica, aí would, aí could, tá, então vamos traduzir. Se você precisar falar o que você faria, aí, o que? What would you do? What would you do? O que você devia fazer? What should you do? O que você poderia fazer? What could you do? Você vê que são muito parecidos, mas se você pegar uma frase e aprender ela, aprende uma de cada vez, até você saber que você sabe ela na ponta da língua. Então, por exemplo, eu quero aprender o que você poderia fazer. Tipo, what could you do? Então pronto, aprende essa. What could you do? Fala ela o dia inteiro. What could you do? Dança com ela, canta ela, fala na frente do espelho, grava você falando what could you do? Volta aqui no post, vê a gente falando what could you do? Escreve na parede do quarto what could you do? Aí você leva uma bronca aí da sua mãe ou do seu marido. Não façam isso, não escrevam na parede do quarto. Mas assim, você fazer um lembretezinho, pregar lá um post-it, não tem problema nenhum, né? Mas se quiser escrever na parede do quarto também, fica à vontade, porque o quarto é seu, né? Tipo isso. Gente, entenderam? Então, por exemplo, o que você pode fazer? Aí muda também. What can you do? What can you do? Percebe que só muda essa palavrinha do a? O resto da frase, a estrutura fica toda igual. Isso que a gente está querendo te mostrar. A estrutura da frase vai ser a mesma. Uma estrutura a frase pra tudo. A estrutura da frase é a mesma. A única coisa que você está mudando aí é o a. O a, que é o auxiliar. Que é o que a gente não tem em português. Que a gente não tem em português. Isso. Entendeu? Então, é super fácil, é super simples. Aí, por exemplo, eu percebo que, às vezes aqui na sala de aula, não sei se vocês já notaram aqui, você está numa sala de aula, tá? Eu acho que tem alguns alunos nossos aqui. Tem alguns alunos nossos aí. Acho que tem. Tem uma que eu vi que você me mostrou, que é a Marileide, né? Parece que a Stephanie também tá aí. Tem gente. Tem o Cláudio. Cláudio tá aí também, Cláudio. Gente, beleza, legal. continua. Ok. Então, aqui na sala, os alunos, eles têm umas dúvidas assim que, às vezes, até ajuda a gente a entender o que está passando dentro da cabeça da pessoa qual que é o tipo de confusão que a pessoa está fazendo. Isso ajuda muito a gente a explicar. Por exemplo, tem gente que vira para mim e fala assim, eu vou usar o do em todas as perguntas que eu for fazer? Não, você não vai usar o do. Você vai usar o do no auxiliar. Você vai usar o do quando? Só quando estiver no presente. Aí ele tinha falado assim, o que você está fazendo? Aí você percebe que muda a estrutura da pergunta em português. Porque você coloca um endo no final do fazer, né? Em inglês a gente tem isso também. Qual que é o auxiliar que eu vou usar aí? Aí é diferente. Você não vai usar do, você não vai usar did, você não vai usar will, você não vai usar would, could, should. O auxiliar aí é o famoso verbo to be. Gente, quase assim, eu vou falar assim, ó, 90% das pessoas que chegam aqui na escola chegam com raiva do verbo to be, porque em todos os lugares que elas vão... Elas veem o verbo to be. A primeira coisa. Hoje nós vamos aprender o verbo to be. Ai, que... De novo. Não. Gente, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Então, o que seria verbo to be? É super simples. Vamos aprender só essa estrutura dessa frase aqui, para você não ficar preocupando com esses nomes gramaticais, tá?
Olha só, o que você está fazendo? Qual é o auxiliar que eu uso aqui? Are. What are you doing? Aí eu coloco um ing no final. Não é doing, tá, gente? Presta atenção na pronúncia. What are, não é are, tá bom? What are you doing? What are you doing? Então, na verdade, os nativos, eles não vão falar tão assim, bonitinho, pausadinho. What are you doing? Eles What are you doing? what are you doing? Ou what you doing? Tá? Eles vão falar assim, bem rapidinho mesmo, comendo letrinha, desse jeito. What are you doing? What are you doing? Então vamos lá. What are you doing? Esse r aí do meio aí é o are. Tá? What are you doing? Isso mesmo. O que seria o doing? É o do, lembra da pergunta lá do verbo? What you do. O do, ele ganha um ing e vira doing. What are you doing? Isso. Tá? Então repete a frase aí comigo. What are you doing? What are you doing? Então essa é a forma mais comum que eles têm de perguntar o que você está fazendo. Pode ser what you doing também. What you doing. Tá? Mas o mais comum é what are you doing. Isso. Agora, se a pessoa estiver muito nervosa, ela, what are you doing? Meu Deus, eu tô errado. Né? Então, tem tudo isso. Tem entonação, tem os sentimentos, tem a emoção, tem o momento e tudo. Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui é o que é que muda na estrutura. Então, gente, olha que legal. Uma única frase você pode fazer isso, um monte de trocas. Tipo assim, em uma parte da estrutura, por exemplo, o que você faz, o que você fez, o que você vai fazer, o que você está fazendo. Então, é a mesma frase, só que dependendo do que você está perguntando, muda lá no auxiliar. Simples assim. E o fazendo, que a gente ganha um endo, eles ganham um ing. What are you doing? Isso mesmo. What are you doing? Então, você consegue fazer pergunta em inglês, é só você lembrar de paz bem. P, que vai ser a palavrinha de pergunta, por exemplo, what. O auxiliar, que seria, por exemplo, um or. E tem muitos outros, igual a gente falou. Pega uma frase só. Pega um exemplo. Vou pegar um exemplo aí. Me fala uma coisa. Então, eu peguei essa, né? Por exemplo, what are you do? What do you do? What do you do? What are you doing? What are you do? Vamos pegar what are you do? Aí você pega e coloca aí do paz, velho. Isso. Simples. Se Aprendeu a você... estrutura, acabou. Então, tipo assim, se você sabe verbos, por exemplo, você sabe falar verbos em inglês, quais verbos você sabe falar? Quais verbos você conhece? Você conhece, por exemplo, correr, trabalhar, viver, morrer, comer. Tem tantos verbos, né, gente? Dirigir. Então, isso é o que não falta. Se você sabe eles em inglês, eles vão entrar lá no final, lá. É o véi. Esses que eu falei são que vão entrar no véi. Tá? Paz, véi. Vai entrar na estrutura do véi lá. Tá? Tem alguma pergunta aí? Gente, seguinte. Beleza. Tem uma outra aqui, que é o seguinte também. O auxiliar aqui é have ou has. Eu percebo que muita gente, isso é um calo no sapato de muita gente, tá? Quando o auxiliar é o verbo have. Por que isso? Porque você já aprendeu que have significa ter. Aí aparece, olha só. What have you done? What have you done? Aí Você tem feito. O que você tem feito? Como assim? O que você tem feito? Você vê que a pergunta fica idêntica em português. Aí, tipo assim, eu falei, olha, não existe auxiliar em português. Nesse caso aí, a gente acaba fazendo, a estrutura fica idêntica. What have you done? Done significa feito, que é do verbo fazer, tá? Então, assim, percebe? É igualzinho em português e em inglês. No português, a gente vai usar o past velho. Olha, palavra de pergunta, what? Have, né? Tem, no caso. Estou falando português. O que? Palavra de pergunta. Auxiliar, tem. Isso mesmo. Sujeito, você. Feito é o verbo principal. Paz velho.
Então, what have you done? What have you done? What have you done? Entendeu? Então, aí entra, qual é o auxiliar aí? É have. Ah, então quer dizer que o have também pode ser um auxiliar, igual o do, o did, will e aqueles outros nativos da língua, as pessoas que nasceram lá, que o inglês é a língua materna deles, eles usam isso com muita naturalidade. Do mesmo jeito que a gente fala aqui o português do nosso jeito, e eles têm dificuldade de aprender nossa língua por causa dessas estruturas que são diferentes. Então, assim, um ponto que você tem que atacar é nas diferenças, porque aí você vai entender o que tem na nossa língua que não tem na língua deles, o que tem na deles que não tem na nossa. Isso, porque do mesmo jeito que nós estamos tagarelando aqui em português e você está entendendo tudo, do mesmo jeito que você vai fazer em inglês. What have you done? Você aprende essa frase e fala ela. What have you done? What have you done? O que você tem feito? Como você tem feito? How have you done? Entende? Então é isso. Vou deixar lá no post, gente, todas as palavrinhas de perguntas, todos os auxiliares. Esse tá no seu Instagram. No meu Instagram, tá, gente? Vai no meu lá para vocês. E depois, se vocês quiserem também ir lá no nosso canal do YouTube, a gente vai estar colocando aulas lá. Tá? Mais pra frente. Não tão pra frente assim. Tá bom. Por enquanto, lá tem muita música, tá? Pra você aprender a cantar com pronúncia. Isso mesmo. Pra facilitar a sua vida. Não, tem mais uma coisa só pra gente poder encerrar. É a seguinte. Tem algumas exceções que não vai usar o quê? A palavra de pergunta em inglês. Em português também. Por exemplo, a palavra de pergunta seria o quê, como, quando. Quando que a gente não usa essas palavras? Você nem nunca parou para pensar isso e você fala o português assim, ó, normal. Tipo assim, quando a pergunta, na resposta, vai ser um sim ou um não, ou um talvez, sim, não, talvez, você não precisa colocar a palavrinha de pergunta. Entendeu? Quer ver, por exemplo, dormiu bem? Sim? Não? Talvez? Sim. Sim. Então, não preciso perguntar o que você dormiu bem. Entende? Entendeu? O que você dormiu bem? Não. Oi, tá tudo bem com você? Inglês é igual, tá? Inglês é igual. Por exemplo, eu deixei umas aqui, ó. Você gosta de bananas? Sim. Sim, eu também. Então, vamos perguntar isso em inglês. A mesma estrutura, tirando a palavrinha de pergunta. Então, vai ficar as véi. As véi. Então, você fala sim, não, talvez. Não sei, né? Não sei. Tipo isso. Também dá. Então, olha só. Como você pergunta isso? Tira a palavrinha. Do you like bananas? Você gosta de bananas? Do you like bananas? Yes. Próxima. Você gostou de um filme? Só responde sim ou não, filha. Não, senhor. Não. Então, vamos lá. Sem a palavrinha de pergunta. Did you enjoy the movie? No. Você está estudando inglês? Sim. Então, tá vendo? Are you studying English? Yes. Você estava dormindo quando eu te chamei meia-noite? Sim. Percebe? Então, a resposta sendo sim, não, talvez, ou não sei. Olha, were you sleeping when I called you last night? Você estava dormindo quando eu te chamei a noite passada. Você percebe que eu estou usando o auxiliar. Só tirei a palavrinha de pergunta. Aí é que você fica assim, meu Deus do céu, por que quando eu vou perguntar eu tenho que pôr o verbo lá na frente? Ou tem um do, que do que é esse, blá blá blá. É isso, você tirou a palavrinha de pergunta. Então você, ó, vamos lá. Do you like bananas? Do you like me? Você gosta de mim? Yes. Do you like me? Yes. Tirei a pergunta, a palavra de pergunta. Entendeu? Yes. Então, are you studying in English? Are you smiling? Are you Studying crying? English. Yeah, study English. Studying English. Você está estudando inglês. Então, eu tirei a palavrinha de pergunta, mas o auxiliar fica lá. Beleza? Beleza. Bom. Tá com sede? Are you thirsty? Maybe.
Talvez. Percebe? Is she a teacher? Yes, she is. Sim, ela é. Ela é professora? Sim. Então, acabou? Acho que acabou. Então, tchau. Então, gente, foi muito legal fazer essa live com vocês. Minha primeira live. Primeira vez na minha vida. Então, vocês estrearam junto comigo. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Vejo vocês de novo depois, numa outra oportunidade. Beijinho, tchau, tchau.